Que cena, hein, rapaziada? Que cena, hein? Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos ao meu canal Rodrigo Lemos. Aqui a gente sempre fala sobre música, sobre o negócio da música, enfim, desse universo da música, principalmente quando se trata de música urbana. Passei um tempinho aí fora, acabei de ser pai, então, né, depois que as coisas se resolveram, estamos voltando aqui no canal e já voltando com essa bomba, né? O assunto do dia é o Festival Cena que aconteceu em São Paulo. E qual o propósito desse vídeo aqui, antes da gente começar, né? Eu vou fazer uma breve análise da história do festival para ambientar todo mundo que não conhece o festival, compreender do que se trata, né? Passar um pouquinho dos pontos positivos, né, e negativos, e no final vou dar a minha opinião, né, sobre o que aconteceu, sobre o que tem acontecido de modo geral, não só no Cena, como em outros eventos, principalmente de rap, tá? Se você não me segue, já segue aqui. Quem é você, né, para estar falando, dando a sua opinião, né? Eu trabalho com música há mais de 10 anos, no rap há pelo menos 8. E falando especificamente, né, de festivais, eu fui um dos fundadores de um dos maiores festivais, chegou a ser um dos maiores festivais de rap do Brasil, que foi o Rap Festival. Saí na primeira edição já, mas fui um dos fundadores. E no Cena também, quando ele surgiu, também de alguma maneira participei, não dentro, mas participei ali, conheci os donos, sabia o que estava sendo feito, de alguma maneira dei alguns conselhos, mas não tenho mérito nenhum, nem demérito nenhum, né? Então eu sempre estive por dentro ali do que está acontecendo. E hoje, desse lado de cá aqui, trocando ideia, falando, né, como um comunicador, vou falar aqui para vocês o que aconteceu, né? Então vamos lá, chega de papinho, vamos ao assunto, né? Para quem não sabe nada do que está acontecendo, o Cena aconteceu esse final de semana em São Paulo. A ideia era que fossem 3 dias de festival, então sexta, sábado e domingo. O festival aconteceu no sexta e no sábado, e no domingo foi cancelado, o que gerou uma grande reviravolta, porque os artistas que tinham seus shows cancelados fizeram eventos próprios na cidade de São Paulo, o que foi uma grande maravilha. Porém, o foco desse vídeo aqui não é falar disso, tá? Se você quiser entender um pouco mais do que aconteceu, eu postei hoje no meu Instagram um texto, né, um carrossel, que eu falo um pouco mais sobre isso. A ideia do vídeo aqui é mais falar sobre o outro lado da moeda, sobre o festival em si e, né, o que aconteceu, né? Afinal, mesmo que os artistas tenham feito seus eventos privados, muitas pessoas foram prejudicadas, né? Muitas pessoas pagaram, foram até o local, né, viajaram até São Paulo e foram lesadas, né? Isso faz um mal do caramba, não só para o Cena, mas para todos os eventos de rap, tá? Então vamos lá. Esse evento que aconteceu, o Cena, o festival, essa foi a edição de número 4 do Cena. O Cena começou no mesmo ano do Rap Festival, né, que foi 2019, e eu tava lá, né? Em 2019 eu fui ao primeiro Cena. Quem estava fazendo o evento, eu não sei se são até hoje as mesmas pessoas, mas eu não vou dar o nome deles aqui, mas é uma galera que tinha um background de música eletrônica. Então eles perceberam, né, a movimentação que o rap estava crescendo, e realmente estava, e foram fazer um evento voltado para o rap, né? O que foi uma maravilha naquele momento, né? Eu sempre digo, tem muita gente bairrista dentro do rap que acha que, não, quem é de fora da cultura não tem que entrar. Isso para mim é uma grande babaquice, né? É importante que quem venha de fora entre, né, para que as coisas possam crescer, né? Ninguém nasceu dentro do rap, em algum momento alguém entrou, então é bom que as pessoas venham, principalmente, somar aqui dentro. E naquele momento ali, cara, eles trouxeram muitas coisas muito interessantes, né? Primeiro, a comunicação, principalmente a identidade visual do Cena. No primeiro festival de 2019 foi algo assim muito inovador, se tratando de rap nacional. Outro ponto importante, eles anunciaram uma atração gigantesca já na primeira edição. Eu lembro que eu falei no telefone com um dos donos e ele falou, cara, o que tu acha do Young Thug? Né, já tava com tudo certo já. Eu falei, cara, se você fizer o show do Young Thug, é o maior evento, né, do Brasil de rap disparado. Anunciaram o Young Thug, né? Então, assim, uma grande atração. O espaço onde foi feito, né? Foi feito no AMB em São Paulo, um puta espaço de evento. A estrutura, né? O palco, enfim, 2019 foi bem incrível, apesar de alguns problemas, né? O principal problema, o Young Thug caiu, né? Não teve o show do Young Thug, o grande headline anunciado não aconteceu. Claro, não é por culpa do festival, aqui eu tenho informação de bastidor, eu sei que é mais uma questão do Young Thug mesmo. E, cara, de modo geral, os gringos, eles têm Enfim, não vou entrar nesse ponto aqui, mas não é tão simples, né? Você vê os grandes festivais, né, que já estão aí há décadas, tipo Rock in Rio, Lollapalooza, tem cancelamentos de gringo. Imagina um festival que estava na sua primeira edição. Então teve a queda do Young Thug, mas um ponto positivo. Rapidamente ele substituiu o Young Thug por um cara gigante também, que era o Quavo, né? Um dos cantores do
extinto Migos, né? Não sei se o Migos ainda existe, mas na época era né? Migos era estourado, e trouxeram o Quavo. Claro, o Quavo naquela circunstância é menor que o Young Thug, mas um ponto positivo é, os caras conseguiram agir rápido, né? A gente sabe que é muito difícil você conseguir um outro nome tão grande com pouco espaço de tempo, e eles conseguiram. 2019 aconteceu, 2020 todo mundo sabe o que aconteceu, o mundo parou, 2021 ainda estava naquela rebarba, veio a segunda edição 2022. Aqui em 2022, eu, Rodrigo Lemos, eu já estou falando do ponto de vista de quem foi contratado pelo festival. Eu fui contratado, na verdade, né, eu fui contratado com 2 artistas que eu tomava conta das carreiras, o Leal e o VND. Coloquei o show do VND em um palco, esqueci o nome, mas um palco que estava galera do underground começando, e o show do Leal num dos palcos principais. Inclusive os 2 foram grandes showzaços, modéstia à parte, né? E graças a eles também foram 2 showzaços. Então a minha perspectiva já era essa, de quem estava sendo contratado, né? Não só quem estava com a visão de fora, de consultor, mas alguém que estava com a mão na massa ali, sendo contratado pelo festival. Já devo perceber que nessa edição de 22 teve a entrada de alguém do rap, né? Não só os caras que já faziam começaram a entender a cena, mas teve pessoas de fato que faziam há mais tempo parte do rap que entraram ali. Se eu não me engano, foi nessa edição que o G. Santiago, um dos integrantes da Recai de Mob, passou a ser um dos sócios. Não sei se foi nessa ou na seguinte, mas eu acho que já foi nessa. Ponto positivo desse evento, né? Foi a maior edição, se eu não me engano, do Senna, também no AMB. Um absurdo, né? Foi incrível, foi sensacional. Tiveram vários problemas como todo evento, mas foi talvez a maior edição, né? Foi incrível. Inclusive esse ano, 2022, foi um ano, 2 festivais no Brasil inteiro. Outro ponto fundamental, né? A comunicação, mais uma vez, eles sempre são muito bons em identidade visual. Acho que isso ninguém pode tirar o mérito do Senna. E aqui já um segundo ponto que vai se repetir esse ano, outro ponto positivo. O carinho que eles tinham com cada um dos artistas, independente do tamanho. Isso é algo muito foda que o Senna sempre fez. Então, ali gerava para vir uma curadoria de line-up muito bem feita, né? Isso aí foi muito incrível. Ponto negativo, como sempre tem, eles mudaram a data do festival, estava numa data, passou para outra, o que é sempre um problema, não só para os artistas, né? No meu caso ali, como representante de um artista, mas principalmente para o público, que se programa e tem uma série de problemas quando isso acontece. E o outro problema, que não é um problema em si, mas é uma percepção minha, e aí eu não estou amparado em nenhum fato, mas é um achismo de quem conhece esse universo. Eu acho que eles perderam muito dinheiro naquele evento. Acho que o 2022 os cachês do rap já estavam muito inflacionados. Eles trouxeram grandes atrações internacionais, trouxeram muitas atrações nacionais e provavelmente perderam a mão dos custos ali e devem ter tomado um prejuízo interessante, eu acho, tá? E acho que esse ponto que eu estou levantando aqui deles terem tomado prejuízo em 22 vai explicar o que aconteceu em 23, né? Em 23 vem a 3ª edição. Nesse momento eu já não participei de absolutamente nada, nem sendo contratado, nem sabendo que estava no bastidor. Não, 2023 para mim é um ano que eu meio que foi um ano de exílio meu. Então tudo que eu sei é a partir do que eu vi e que eu ouvi das pessoas. Eu com os meus olhos mesmo não estava lá, né? Mas uma coisa interessante, se você perceber, é que em 2023 já entra o governo. A entrada do Banco do Brasil como patrocinador master do evento já é um sinal de que algumas coisas mudaram. O que era uma iniciativa 100% privada já começou a ter um diálogo maior, né, com os órgãos, né, de governo. O Banco do Brasil é estatal, então o Banco do Brasil aparece, o que para mim explica o fato deles terem perdido dinheiro em 22, então eles precisavam, né, de uma injeção de capital que vinha de fora. E nesse caso aqui, provavelmente foi o que aconteceu. O Banco do Brasil foi o patrocinador do festival de 2023. Em 2023, eles também trouxeram um ponto incrível, que foi eles anunciaram uma expansão. E aí eu acredito que tem tudo a ver com o fato do governo, do Banco do Brasil ter entrado, porque eles anunciaram que iriam fazer o Senna não só em São Paulo, onde sempre foi feito, mas que iriam fazer o Senna também em Brasília, óbvio, né? Brasília, da onde sai o dinheiro, e na Bahia também, né? Que é também um campo muito importante se falando em questão eleitoral, enfim, política do Brasil. Então eles anunciaram essa expansão. O Senna ia sair de São Paulo, ia manter em São Paulo, na verdade, né? E ia para Brasília e Bahia. Ponto incrível. Ponto negativo, isso não aconteceu. O festival não aconteceu, né, na Bahia e não aconteceu em Brasília. Inclusive eles postergaram, disseram que iam passar para 2024.
Mas eu pesquisei tudo aqui e simplesmente não encontrei. Inclusive, se aconteceu, eu peço desculpa aí. Mas, cara, rodei a internet e, pelo que parece, não houve nenhuma comunicação. Ficou por isso mesmo. O evento foi cancelado. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém cobrou. Como a gente não tem uma mídia, né, no rap... mídia a gente tem, né? Mas a gente não tem, por exemplo, entrevista coletiva, que nem acontece no futebol. Você tem um momento de poder questionar as pessoas. Isso não acontece no rap. Então fica meio que por isso mesmo, né? Mas tá eu aqui, né? Mandorinho aqui, que não faz verão, mas falando, né? O que aconteceu, meu irmão, com a Bahia e com a Brasília, né? Qual é a explicação? Anunciaram e aí? Então, assim, sensacional a expansão, péssimo que não aconteceu e isso deve ter dado problema, inclusive, com o patrocinador, né? Então, outra percepção aqui em 2023, a comunicação já piorou. A comunicação com o público, que sempre foi uma arma forte do Senna, já ficou claro que ela diminuiu, que ela caiu. O line-up em 2023 já foi menor, o que naturalmente explica o fato de eles terem tomado um prejuízo no ano anterior. Então, captaram mais investimento, fizeram algo mais enxuto para poder, né, zerar ali ou fazer algum caixa para poder repor a porrada que eles tinham tomado. Outro ponto negativo, né, e aí é uma questão de opinião, a troca de lugar que vinha acontecendo nos anos anteriores no AMB, que é um dos melhores locais de fazer show em São Paulo, e trocou para a Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Um ponto, na minha opinião, negativo, nada contra a Neoquímica, nem contra o Corinthians, mas uma questão de logística e de centralidade do espaço. Ponto positivo, eles botaram o Kodak Black, né, um dos grandes artistas também do rap nacional. Ponto negativo, o Kodak Black não veio. E aí nem é por culpa do Senna, o Kodak Black foi preso. Isso acontece, né? Isso acontece no rap nacional, o Kodak Black foi preso. Agora, ponto positivo, nessa edição, imediatamente eles conseguiram anunciar um nome tão grande quanto e trouxeram o Rod Rich, um dos maiores nomes do rap mundial, e trouxeram o Rod Rich. Aqui eu não fui, não estava, né? Mas eu já tenho relatos de que também estava meio flopado, não estava sold out, né? Relatos de pessoas que estavam lá. Até aqui, né, altos e baixos, como todos os eventos, tá, rapaziada? É muito difícil você fazer um evento e nada fugir do seu controle, né? Nós não somos deuses, então tudo que a gente faz, seja um aniversário de criança, ainda mais um festival para 30 mil pessoas, coisas vão fugir do controle, isso é natural. Então, até aqui, 2023, com altos e baixos, quedas e subidas, o Senna, para mim, sempre foi um dos grandes festivais, né, de rap do Brasil, para mim, referência em vários âmbitos. Mas agora, quando a gente entrar em 2025, que foi o que aconteceu nesse final de semana, então aqui eu passei 12 minutos falando só do histórico, né? Agora vamos entrar no que aconteceu esse final de semana. Para mim, aqui eles tiveram um erro fundamental, assim, que pode comprometer, sim, a marca, mas que também, né, dependendo do que for feito, dá para resgatar, sempre dá, né? 2025, onde eu estava, eu não fui contratado, eu simplesmente não estou mais empresariando artistas de rap, então obviamente não posso ser contratado, também não prestei nenhuma consultoria, mas já não estava exilado, né? Eu acompanhei e conversei com as pessoas, tenho amigos em todos os dias que estavam lá, amigos na produção, amigos no staff dos artistas, amigos públicos, amigos mídia que estavam lá cobrindo o evento, então eu já participei um pouco à distância, mas já vendo o que estava acontecendo, né? Quem fez esse evento, não tenho certeza se os sócios se mantêm os mesmos, mas imagino que sim, tá? Tem uma notícia de bastidor que há um racha entre os produtores do Senna, entre os donos do evento, né? Há um racha, e isso é uma percepção que eu já tinha tido, mas depois eu fui confirmando com várias pessoas que isso é real, então isso explica bastante coisa também. Quem está fazendo o festival não está unido, eles estão com um racha, isso sempre prejudica, né? Se você pegar um exemplo aí, pega um time de futebol, se o time de futebol não está alinhado todo mundo em volta de objetivo, o time começa a perder, né? Então o festival, né, qualquer empresa, é a mesma coisa. Pontos positivos desse 2025, vamos começar pelas coisas boas, a gente não tem que sair tacando pau em ninguém não, esse não é o meu objetivo aqui, é fazer uma análise mais justa possível, mas claro, dando a minha opinião. Ponto positivo, line-up com a curadoria talvez mais foda que eu já vi de algum festival de rap nacional. Não só pelos nomes que eles anunciaram Young Thug, né? Finalmente Young Thug, né? Voltando, anunciaram o Skepta, porra, o cara, meu irmão, um dos maiores rappers, né, do mundo. Anunciaram também nomes nacionais gigantescos, Matuê, Vei, Cabelinho, enfim, TZ da Coronel. Mas o mais importante, né, a curadoria, como eu falei, né, colocaram maciçamente o underground. E aí pode vir alguém aqui e falar, mas pô, eles trataram mal o pessoal no underground.
enfim, isso aí já é um segundo momento. Eu estou aqui no momento anterior. Eles deram holofote, eles deram a cena, né? Eles botaram a cena para essas pessoas, para esses artistas que ninguém contrataria, né? Poucas pessoas contratariam, muito menos num festival imenso. E não só colocaram no line-up, mas deram importância. Se você olhar a campanha de marketing do Senna, cara, eles pegavam um post, dedicavam ali 2 posts para um artista, mais underground que ele fosse, sabe? O mesmo post que o Matuê teve, o cara lá com 13 mil seguidores teve. Então isso é muito maneiro, isso representa bastante a cena, né? Uma coisa mais de igualitarismo mesmo, sabe? Então, muito foda. A identidade visual também, como eu sempre falei, né? Ponto alto do Senna pra mim. Parabéns aos designers que trabalham no Senna. O primeiro designer que fez lá eu conheço. Os outros eu não conheço, mas parabéns pra vocês. Pontos negativos. A data desse 2025 já tinha sido alterada, né? Um problema, como eu falei, sempre muito problemático, né? Um problema problemático. A tiqueteria também foi alterada, iam vender num lugar, depois passaram a vender em outro também. E isso tudo vai dando uma sensação de dúvida, né, no ar. E o outro ponto negativo, o Young Thug, que finalmente ia vir no festival, não veio, né? Foi cancelado. E vários artistas foram cancelados, tá? Até aí, eu acho que beleza, tá ligado? Beleza. Mas aqui agora entra o ponto fundamental, que na minha opinião, né, é o principal erro que o Senna cometeu e pode sim ser fatal. É o problema da comunicação. Né? E aqui não estou mais falando de identidade visual, estou falando de dar a cara a tapa e explicar o que está acontecendo. E tem 2 pontos fundamentais quando eu falo em comunicação. Número 1, o silêncio do festival. As coisas foram acontecendo, se desenrolando, né? Os shows foram caindo, os artistas vindo na internet falar que o seu show não ia acontecer, né? A Recai de Mob, um artista de headline tendo que fazer um show curto, né? As coisas foram acontecendo, boatos foram surgindo e o Senna simplesmente não se manifestou, permaneceu em silêncio, não chegou e explicou, né? Teve até um boato de que o Skepta iria cancelar, o Skepta mesmo veio a público, disse que estava aqui no Brasil, mas o próprio Senna, quando comunicou de maneira bem incipiente, né? Bem rasa. Isso é um problema sério. E principalmente quando as coisas foram, de fato, tomando forma, o festival não se manifestou. Então agora, segunda-feira, pelo menos antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui, já está no período da tarde, ainda não tem nenhuma manifestação, nenhum comunicado oficial do Senna dizendo que ontem cancelou. Olha que loucura, né? O dia de ontem do festival foi cancelado e a página oficial do festival, o site oficial do festival, não tem nenhuma comunicação dizendo, olha, cancelado. Todos souberam que o evento foi cancelado através da Arena, da Neoquímica Arena, que colocou o comunicado oficial. E aí, claro, os bastidores todos foi proliferando na internet, né? Mas o próprio festival não anunciou nada. Isso é um absurdo, tá ligado? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um erro bizarro. Você tem que, no mínimo, vir dizer, olha, tá cancelado. Né? Depois explico o porquê, mas tem que dizer, pô, entendeu? Então, esse para mim é o primeiro ponto desse erro, né? Eu falei, o grande erro é a comunicação, divida ele em 2. Um é o silêncio. E o segundo é o silenciamento. O Senna silenciou os fãs. Quando você entra no Instagram oficial do Senna, comentários bloqueados. Os únicos comentários que estão abertos são os comentários que eles estão fazendo collab com artistas que têm os seus comentários sempre abertos. Então eles não conseguem alterar essa configuração. Mas de modo geral o Senna foi eliminando a chance das pessoas comentarem. Né? E cara, meu irmão, assim, o silêncio, quando o festival vira e fica em silêncio, ele não transmite só insegurança, ele transmite desrespeito. É isso que acontece. Né? As pessoas não ficam só inseguras, elas se sentem desrespeitadas, porque pagaram o ingresso para assistir, né? Para ter um produto, para ter uma experiência, e simplesmente não foi entregue, não foi justificado e foda-se. Né? Então elas se sentem um profundo desrespeito. Né? E para mim o ponto 2, que é esse silenciamento das pessoas, é mais tenebroso ainda. Por quê? Porque o nome do festival é Senna. Né? Então a gente está falando da Senna. Né? Quem é a Senna? Eu sempre estou dando mentoria, consultoria, eu sempre pergunto, né? Quem é a Senna? A Senna ela é composta de algumas pessoas. Majoritariamente, 90, 95, talvez 99% das pessoas que compõem a cena do rap nacional, elas são público. Repito,
90% ou mais das pessoas que compõem a cena do rap nacional são público. Uma minoria é artista e uma minoria é do backstage, né? A maioria, a esmagadora maioria é o público. Então, quando você fala que um festival é para levantar a voz da cena e dar a voz para a cena, você está dando a voz para todos os agentes dessa cena. Como pode você se propor a dar a voz para a cena se num segundo momento você silencia essa mesma cena que você disse que levantaria a voz? Não faz o menor sentido, é uma grande incoerência e, na minha opinião, um grande erro que sim pode ser fatal, pode ser o fim do festival, como pode também não ser, né? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que a memória do brasileiro, de modo geral, é bem fraca. Então não importa a cagada que você fez, se você conseguir fazer depois uma campanha de marketing, trazer um artista legal, as pessoas de alguma maneira vão acabar acreditando. Mas é muito triste, porque independente do que aconteça, a credibilidade geral de eventos de rap cai, né? Vai caindo, porque há uma insegurança no ar gigantesca, tá? Então essa é a análise. Tem algumas pessoas que vão dizer, não, pô, o que ocasionou o cancelamento, né, e esse é a nota oficial da Neoquímica Arena, o que ocasionou o cancelamento do terceiro dia foi que o Senna não tinha condições, né, tanto a polícia impediu, quanto eles não tinham condições, não tinha ambulância, alguma coisa assim, né, eles não tinham estrutura suficiente para poder fazer o terceiro dia. Só que a dúvida é, se tinha no primeiro e tinha no segundo, por que não tinha no terceiro? Né? O que mudou do primeiro, do segundo para o terceiro? Essa foi a comunicação oficial, né? Aí tem pessoas que vão dizer, não, mas teve uma briga lá, e realmente teve, né? Tem um vídeo aí na internet, o pessoal da Rock Dungeon com o pessoal do Senna. Eu não sei o porquê, não conversei ainda com eles para entender o porquê. E é muito perigoso você simplesmente analisar um vídeo, né? Você precisa entender o porquê que aquilo ali aconteceu. O vídeo realmente mostra uma confusão, uma briga, e depois tem uma bomba, né? Tem vidro sendo quebrado, porta sendo quebrada e uma bomba explodiu. E aí muitas pessoas atribuíram esse fato, esse vídeo isolado, que a gente não sabe o que ocasionou aquilo ali, atribuíram isso ao cancelamento do terceiro dia. Pode ser, pode ser. Mas, senhores, vou ser sincero com vocês. Se tratando de rap, isso não deveria ser um motivo para cancelamento. Pô, como assim, Rodrigo? Porque, meu irmão, o rap é isso. O rap é isso. E quem não sabe, tá fora da casinha, pô. Inclusive, se você for na página do próprio Senna, vou dar o exemplo do Major RD, que é o personagem que estava nesse vídeo envolvido, né? Se você for no perfil do Major RD no Instagram, eu trabalhei com o Major RD várias vezes, Rodrigo, né, meu xará, enfim, não é sobre isso aqui, né? Mas se você for no perfil do Major RD, tá escrito assim, ó, estraga a festa. Ele é conhecido por estragar as festas, porra, e ele diz isso claramente, né? Se você for no perfil do próprio Senna, quando anunciou o Major RD, ele colocou lá, o estraga a festa. Aí, meu irmão, porra, eu lembro, né, eu lembro quando eu cuidava da 1 quilo, né? Era empresário da 1 quilo. E uma vez o cara me perguntou, porra, os caras fumam? E eu falei pra ele, meu irmão, o nome do grupo é 1 quilo. Você acha o quê? Porra, cara. Caralho, o nome dos caras é 1 quilo. Os caras vão fumar 1 quilo, 2 quilos, 50 quilos. É óbvio que os caras fumam e fumam muito, pô. Aí tu contrata o Major RD, o estraga a festa. Aí tu fala, porra, ele estragou minha festa. Tu fala, caralho, mas é óbvio. É pra isso que o Major RD vai fazer show, porra. É pra fazer, meu irmão, o show ser tanta loucura que vai estragar aquela porra. E essa é a vibe. Quem não entende essa porra, não entendeu porra nenhuma. Não quero isso. Não contrata, né? O cara não foi lá, né, de bateu na porta e falou, quero cantar. Não, ele foi contratado, ele foi procurado pra ir lá. Então, tenho certeza que esse ponto aí, ele não é o ponto fundamental. E outra coisa, cara, se tratando de rap, como eu já falei, isso é o normal. Um outro exemplo, 2019, eu fui em loco ao maior festival de rap, só de rap, naquele momento, do mundo inteiro, que é o Rolling Loud, que acontece em Miami. Acontece nos Estados Unidos inteiro, mas o de Miami é a sede principal. Eu fui lá em 2019 sozinho, para poder aprender e poder trazer algumas coisas para cá. E trouxe muitas coisas para cá que estão espalhadas por aí. Um outro dia a gente fala sobre isso. Nesse evento que eu fui em 2019 do Rolling Loud, nesse mesmo evento que eu fui, eu comecei a lembrar aqui e escrever aqui para poder lembrar. O Young Thug, esse mesmo Young Thug que ia vir aqui,
em 2019 foi cancelado, ia vir agora, foi cancelado. Esse Young Thug, nesse dia de 2019, o ônibus dele sofreu uma porrada de tiro. Tomou tiro pra caramba antes dele chegar no festival. Nesse dia dele no festival. Tiro, tá? Tiro, lá. Tiro. Não foi bombinha, não foi porra. Não, tiro. O Kodak Black foi preso, né? O Kodak Black, ele sempre tem essa mania de ser preso, né? Foi preso no dia do festival. O NBA Youngboy, que era outro rapper também, sofreu uma tentativa de assassinato no dia. Evento tranquilo. O Lil Wayne chegou na porta do festival e foram revistar ele. Ele se recusou e foi embora. Show cancelado. Inclusive, ele foi embora, foi na boate Live de Miami e fez o show dele lá, tá ligado? Então, cancelado. E para completar, o Travis Scott, nesse eu estava inclusive assistindo ao show, durante o show do Travis Scott teve pisoteamento, teve suspeita de atentado, a polícia entrou com helicóptero, né? Loucura total, né? Loucura total, polícia chegando de helicóptero, um monte de carro, mesmo cena de guerra, né? O Travis Scott, ele é uma espécie de Major RD, quer dizer, o Major RD é uma espécie de Travis Scott, né? O show dele é pra isso mesmo, entendeu? O show dele é isso, porra. Então, quem diz que não espera isso, não entendeu o que tá comprando. Então, isso aconteceu lá, sabe? A meca do rap é os Estados Unidos. Se na meca, né, onde as coisas são muito mais profissionalizadas, né, onde as coisas são muito melhores, o pessoal acha, né, que pra mim, porra nenhuma, né? Algumas coisas são melhores, mas outras são muito piores. Se lá tudo isso aconteceu em um evento, o evento aqui tem uma bomba, porra, sinceramente eu acho normal, sério, eu acho normal. Concordo com isso? Não concordo, né? Jamais vou assinar embaixo de jogar bomba, de quebrar coisa, não sou a favor disso, mas não sei as circunstâncias, não sei o que aconteceu, não posso falar. Se, porra, baterem alguém do meu time, naturalmente as coisas serão revidadas, né? Não sei o que foi dito, o que foi combinado, o que não foi cumprido, o que foi descumprido. É muito perigoso a gente só analisar um vídeo, né? Mas isso com certeza não é a causa do fim do evento, né? Isso não pode ser a causa do fim do evento, porque isso de alguma maneira já está no pacote quando a gente fala de rap. Claro, isso deveria mudar? Deveria, né? Na minha opinião, se eu tenho poder aqui agora, vou mudar isso, agora ninguém mais sai na porrada e se mata. Porra, maravilha, farei isso com o mundo inteiro. Mas a gente tem que ser realista, né? A realidade não é essa. A realidade é que o rap, muitas das vezes, quando você junta a galera ali no backstage, é como se você estivesse juntando torcidas organizadas, né? Você faz um evento, aí você bota a Jovem Flá, a Força Jovem do Vasco, a Mancha Verde, a Raça, a Independente do São Paulo, a Máfia Azul e a Galocura, e você fala, galera, se apresentem aí. Porra, meu irmão, vai ser uma guerra, entendeu? Então, infelizmente é assim, né? A mentalidade tem que ser a mentalidade de escola de samba, né? Escola de samba, a mentalidade é outra, né? Os caras torcem um pelos outros, claro que tem suas rivalidades, mas há uma mentalidade de cena, né? De liga. Essa mentalidade ainda não chegou aqui, nem lá, quer dizer, lá em algumas partes, mas aqui ainda não. Mas com certeza não foi esse ponto isolado que causou tudo isso. Já vinha declinando. E a questão é saber agora o que será feito, né? Porque, claro, tem a segunda parte do vídeo, né? Que é Matuê, Veig e os outros artistas salvaram o dia. E muito incrível, como eu falei, postei isso hoje no meu Instagram. Mas o salvaram o dia para algumas pessoas, né? Eu recebi até no meu Instagram hoje o cara falou, pô, cara, eu tinha que acordar, né, segunda-feira, às 6 horas da manhã para trabalhar. Óbvio que eu não ia poder ir no evento à noite, me programei para ir no evento de dia, perdi. E essas pessoas que compraram o ingresso, que saíram, que mudaram suas vidas, o que vai acontecer com elas? Elas serão ressarcidas ou vai ficar foda-se, por isso mesmo? Isso é importante que seja cobrado, seja exigido, e se o Senna quiser de fato retomar, e eu torço para que retome, antes dele retomar, primeiro ele precisa passar uma borracha nisso, ressarcir todo mundo, né, pedir desculpa publicamente, dar a sua versão dos fatos, porque o silêncio é sempre problemático, e aí sim um recomeço poderá acontecer. Beleza, rapaziada? Vídeo longo, mas necessário. Tá bom? Tamo de volta aí. Meu filho João Vicente nasceu. Então, agora já nasceu, já fez um mês, né? Então agora eu já tô tranquilo para poder voltar aos trabalhos aqui. Tamo junto. Se você tiver alguma outra informação, concorda, discorda, fala nos comentários, se inscreve aí e vamos que vamos. Abraço.